Então, vamos formalmente dar início à nossa atividade de hoje. O workshop internacional a respeito do compósito dos Antex tem o grande prazer em ter apresentando nesse nosso formato o Paulo Burato. O Paulo é proprietário do laboratório de prótese ECAD, é técnico em prótese dentária pela Fundecto da USP, tem especialidade em CAD/CAM e é criador da primeira escola de CAD/CAM em odontologia no Brasil. Em resumido, mesmo com esse rosto jovem e simpático, o Paulo tem uma experiência reunida não só no conceito teórico, no ensino, mas em particular no trabalho de bancada mesmo, né? Que hoje em dia já não é mais bancada, é uma mesa com teclado, mas nesse conceito vocês vão perceber que ele concilia formação teórica de alto refinamento e experiência prática mesmo de produção. Junto a isso, ele presta também assessoria a laboratórios e clínicas e empresas da área há bastante tempo. E com isso, eu tenho a alegria, primeiro, de agradecer a gentileza da apresentação que o Paulo fará, agradecer uma vez mais também a parceria que ele tem feito conosco para esse projeto, que é um projeto de média duração, onde a gente está criando conteúdos, a gente está criando modalidades e formatos para fazer treinamento, para fazer discussão e para dar assessoria técnica também. Como é uma modalidade nova, né? Ela ainda reúne uma série de detalhes que vão ser aprofundados. E é por uma parceria como essa que a gente espera começar já com o pé direito, fazer a coisa com bastante elegância. Paulo, mais uma vez, muito obrigado e a tela é sua, meu amigo. Manda abraço. Aziz, meu amigo, muito obrigado pela apresentação. Vou dizer que eu fiquei mais feliz ainda pelo jovem, foi muito boa. E acho que o que você comentou agora é bem a minha realidade, tá? É bem a minha vida, é o meu dia a dia. Eu sou técnico em prótese, né? Já faz mais ou menos uns 10 anos que eu estou formado. Saí da faculdade de um outro curso, fiz o curso de prótese. A minha família está na prótese há muitos anos, né? Mais de 60 anos, a família tem de história na prótese. E algum tempo atrás a gente criou, né, a primeira escola de CAD/CAM odontológico do Brasil, chamada CAD School. Lá eu tive a oportunidade de criar muita coisa, né? A gente tinha pouquíssimos sistemas CAD/CAM no Brasil. Os poucos que tinha pouca fluidez de trabalho, tinha pouco conhecimento, então a gente focou nisso. Mais de uma vez eu fui para fora do país para estudar sobre sistemas CAD/CAM, a gente trouxe pessoas de fora, então realmente o CAD/CAM está na minha vida e hoje a gente vive disso, eu vivo, né? O meu laboratório é com foco talvez 100% em CAD/CAM. Quase todos os trabalhos passam por fluxo digital, passam pelo scanner, passam pela fresadora, então é realmente o meu dia a dia isso. Então, mais uma vez, muito obrigado pela confiança, né, de abrir esse espaço para mim, a gente iniciar essa parceria que com certeza vai ser duradoura. E a melhor coisa, eu acho que é muito inteligente a forma como o Zantex está sendo lançado, porque está sendo feito um lançamento conciso, né? Você não está disponibilizando só um material e cada um que se vire, né? Você está disponibilizando um material à venda no Brasil com todo um processo de treinamento. Você está buscando parceiros, por exemplo, aqui no laboratório. Depois até vou deixar o convite, quem quiser vir no laboratório, a gente está aqui em São Paulo, laboratório ECAD, com fluxo todo digital. Então, assim, você está buscando parceiros que façam com que o seu trabalho, né, de criação, de importação desse material seja forte no Brasil. Bom, eu vou, então, começar aqui e vou liberar a minha tela para vocês. Vamos lá. Muito bem. Bom,
eu vou falar um pouquinho em por que esse casamento que a gente teve entre o laboratório e os Antex foi bom e vai ser duradouro, né? Porque, em primeiro ponto, a gente vai ter o ganho de produtividade, que essa realmente é o foco do que eu vou falar agora, né? Por que eu ganho mais tempo, ganho mais dinheiro usando materiais como os Antex, né? Esse tipo de polímero. Então, vamos lá. Só queria deixar aí, o Aziz comentou sobre um momentinho para perguntas. Se vocês quiserem mandar as perguntas aí, podem ir mandando, depois o Aziz me passa e eu, assim que for possível, a gente vai encaixando as perguntas e vai ser um prazer poder responder, tá bom? Muito bem. Então, primeira coisa, não posso deixar de realmente agradecer a toda a equipe relacionada, né, que está aí para a gente fazer com que o sistema Zantex, o compósito, esteja no mercado. Queria agradecer muito isso, acho que estava precisando de um material com essa qualidade, e com certeza eu quero agradecer a minha equipe, né? Eu não estaria aqui hoje se não fosse o pessoal trabalhando aqui forte todos os dias, né, com foco e querendo ser melhor todo dia. Acho que isso que é importante. Então, muito obrigado, Aziz, muito obrigado à equipe toda e, consequentemente, aí, um obrigado a toda a minha equipe. Antes de começar a falar sobre isso, eu queria falar um pouquinho, eu botei o nome de Back to the Basics, ou seja, vamos voltar um pouquinho ao básico do que é CAD/CAM. Então, assim como vocês estão vendo na tela, a gente tem aí, no canto esquerdo, a forma como eu transporto as informações do mundo real, seja ele um modelo de gesso ou a boca do paciente, para o computador. Para isso eu preciso de um scanner, certo? Então a gente tem hoje scanner intraoral para fazer direto em boca, sem a necessidade de silicone ou para fazer qualquer material de moldagem. Ou para quem ainda não tem um scanner ou não tem acesso a um scanner intraoral, pode trabalhar usando o sistema convencional, moldagem. A gente gera um modelo de gesso e a partir do modelo de gesso a gente transporta a informação para dentro de um software. Segundo ponto no processo CAD/CAM, eu preciso de um software, né? Seja ele um software gratuito, seja ele o software da Trishape, o Exocad, são os dois softwares que hoje eu trabalho, né? Eu tenho tanto o Exocad como o Trishape, mas você precisa de um software para poder planejar o seu trabalho com excelência. Em seguida disso, a partir do momento que a gente tem um escaneamento intraoral, eu preciso transportar, depois de todo o planejamento, esse planejamento para o mundo real novamente. E aí, para transportar para o mundo real, a gente usa uma impressora 3D, essas que hoje a gente está vendo facilmente na internet, a gente vê até se você for em alguma loja, assim que voltar ao normal, a gente já encontra nos shoppings, por exemplo, algumas impressoras 3D sendo vendidas em lojas. A gente não usa isso na prótese, né? As impressoras 3D de prótese são... Paulo, você me perdoa interromper? Eu estou vendo na minha tela, eu não sei se os outros também têm, uma figura cinza em cima do seu terceiro, da quarta impressora, da quarta imagem. Eu não sei se você não tem isso na sua tela, provavelmente, né? Uma caixa de... Isso. Agora sumiu. O que é que você fez? Sumiu. Ou sumiu ou diminuiu. Era do próprio Zoom. Então é isso. Então, é uma telinha do próprio Zoom. Essa tela, Paulo, ela foi para baixo agora, ela não está atrapalhando mais, mas está embaixo ainda. E em cima tem uma tarja, tá? Também então. É do próprio Zoom. Exatamente, do próprio Zoom. Em cima aumentou. Só está de cima agora. Voltou a outra agora. Que cada vez que entra alguém na sala, o software... A gente está dando para você isso. Eu vou tentar aqui, então. Ele está me avisando e aí fica aparecendo, então. Eu vou ver se eu consigo desabilitar isso daqui. Eu não quero que você... Agora, por exemplo, está atrapalhando. Sumiu, né? E assim vai. Eu vou ver se daqui eu consigo desabilitar isso, tá? Continua aí, desculpe.
Ok. Bom, não me atrapalha, tá? É só por vocês mesmo. Então, se vocês conseguirem, perfeito. Então, vamos lá. Só recapitulando. Aziz, eu achei ótimo, tá? Se tiver alguma coisa assim, você, por favor, me dá um toque. Perfeito, vamos fazer desse jeito. Ótimo, obrigado. Então, vamos lá. Só recapitulando, então. A gente tem a forma de aquisição de imagem, né? A gente parte através de um escaneamento, seja ele intraoral ou de bancada. Depois que a gente tem o software, o escaneamento, a gente passa para um software. Né? A gente tem que planejar esse trabalho, ou seja, como a gente quer executar este trabalho. Vamos supor, então, que a gente tenha feito um escaneamento intraoral e depois do escaneamento intraoral, a gente faz o planejamento no software. Eu preciso ter o modelo físico na minha mão. De alguma forma, eu tenho que fazer a finalização desse trabalho, a checagem desse trabalho. Então, para isso, a gente usa a impressora 3D. Tá? Vinculado, ou talvez junto, na mesma caixinha, que seria o CAM, a gente tem as fresadoras, que são super comuns. Hoje, você vai em qualquer evento odontológico, o que mais você vê são fresadoras e scanners. Né? Assim, elas ocupam uma grande parte hoje dos eventos. Tem um investimento relativamente alto, ou consideravelmente alto, mas para quem tem escala, para quem busca produção com qualidade, realmente tem que seguir para esse caminho. Então, a gente vai separar isso em duas etapas. Tá? O CAD, que seria Computer Aided Design, desenho assistido ou auxiliado pelo computador, da parte do escaneamento e dos softwares. Depois o CAM, que seria a parte de impressoras e fresadoras. Tá bom? Muito bem. Antes de continuar, eu queria fazer um comparativo aqui. Eu não sei se alguém já ouviu falar. Eu vou falar brevemente, mas depois dar uma pesquisada. Que é o mito da caverna, de Platão. Né? Platão, todo mundo sabe, né? Um grande pensador, um filósofo. E ele fez um mito da caverna pensando em pessoas que ficavam acorrentadas ou presas numa caverna e só conseguiam ver as sombras de outras pessoas ou de animais que vinham através da luz gerada por fogo. Né? Então, vamos imaginar que essas pessoas acorrentadas elas só acreditavam em uma única coisa, as sombras, aquilo que elas podiam ver. Elas não tinham como sair da caverna, elas não podiam se movimentar praticamente. Então, realmente, aquilo que eles acreditavam era única e exclusivamente nas sombras. E eu vou pedir para que vocês guardem isso na memória um pouquinho. E lá ao longo da palestra, quando a gente chegar lá no finzinho, eu vou retomar essa ideia do mito da caverna, essa ideia da gente ficar acorrentado e preso em uma única realidade. Bom, não esqueçam disso. Bom, pensando nisso, eu gosto muito de dizer isso, que eu escolhi o meu CAD/CAM. Né? Eu não fui num congresso, vi uma máquina extraordinária que custa 6 dígitos aí, 300, 350, 400 mil reais, e escolhi de supetão e botei ela dentro do meu laboratório. Eu acho que é importante a gente frisar isso. Você tem que escolher o seu CAD/CAM, ele tem que ter determinadas qualidades que você tem que elencar ali e escolher firmemente quando for fazer uma aquisição. Ou seja, você precisa que o seu software, que o seu sistema, que o seu CAD/CAM te dê liberdade. Que a primeira coisa, você ficar vinculado a ele é muito difícil, então ele tem que te dar liberdade. Tem que ser um software fácil de lidar, um software intuitivo, simples, que tenha um fluxo fluido, fácil, né? Um software que te dê previsibilidade. Ou seja, para você ter ganho de produção, para você conseguir um bom resultado, você precisa que o sistema seja previsível. Para ele ser previsível, você precisa adquirir uma imagem, projetar e fresar e saber que do início ao fim você está tranquilo
porque aquilo que você escaneou e projetou é exatamente o que você vai receber no final, pós-fresagem. Tá? Outra coisa que eu considero muito importante é a velocidade. O seu sistema tem que ser rápido, tem que ser simples de lidar. Ele tem que te entregar as coisas com qualidade, um bom acabamento, uma excelente adaptação da forma mais rápida possível. E, consequentemente, tudo isso vai te gerar uma excelente produtividade. Bom, outra coisa que eu gosto muito quando a gente fala de CAD/CAM é que quando eu consigo liberdade, facilidade, eu tenho a previsibilidade do processo e grande produtividade, eu tenho uma excelente diminuição de custos, né? Então, por exemplo, eu posso deixar 20 elementos ou 5 barras de Xantex cadastradas no meu sistema, dou play, vou para casa dormir. Quando eu chego de manhã, as 5 barras e os meus 20 elementos de cera, resina ou silicato estão fresados no final do dia, aliás, no começo da manhã, com perfeição. Então, isso tudo me gera uma diminuição de custos também. E outra coisa que é uma ferramenta de marketing. Não tem como. A gente tem que considerar que quem tem um sistema CAD/CAM, quem tem um sistema de escaneamento intraoral, um sistema CAD/CAM dentro do laboratório, ele tem uma excelente ferramenta de marketing, porque o dentista pode usar isso a favor dele. Então, eu considero que seja uma excelente ferramenta. Bom, vamos falar então um pouco sobre o fluxo, como é que funciona esse fluxo todo dentro do digital. Então, a primeira coisa é o escaneamento. O escaneamento a gente pode fazer, no primeiro momento, né, 2 formas. Moldagem convencional, a gente pode, através da moldagem convencional, gerar um modelo, e através do modelo a gente vai para um scanner de bancada, faz a aquisição dessas imagens no modelo de bancada e joga para dentro do computador. Ou a gente pode pular o processo de moldagem e ir direto para o escaneamento intraoral, né? Nesse caso, eu fiz um escaneamento de bancada, né? Eu tenho um scanner da Trishape aqui no laboratório. A gente recebeu a moldagem, né? O molde em silicone, colocamos os análogos, vertemos o gesso, fizemos a gengiva artificial, peguei esse modelo e joguei para dentro do software para iniciar o planejamento. Se não estou enganado, esse caso eu fiz com o Dr. Sérgio Jaime. Foi um trabalho que o paciente teve que perder o osso. Foi um caso bem complicado, ele conseguiu salvar grande parte desse trabalho e a gente usou os Xantex justamente para que tivesse um menor peso, né? E como a gente tinha pouco espaço, a estética ficou 1000 vezes melhor. Bom, como é que a gente transporta essas informações para o software? Eu consigo transportar o escaneamento do modelo, escaneamento da gengiva separadinha, eu consigo escanear os escambores, que são os transferentes, assim como os transferentes de moldagem, né? Mas ele é um transferente virtual. A gente pega do modelo, escaneia esse transferente, quando eu jogo para dentro do software, ele transporta o posicionamento do implante para dentro do software. Tá? Nesse caso, também a gente tinha já uma montagem, uma prótese antiga da paciente, e aí a gente conseguiu, com essa prótese antiga, ter uma referência já para um bom planejamento da barra. Um planejamento reverso, né? Que seria assim, o melhor sistema para a gente seguir hoje para protocolo, até para casos estéticos. A gente pensa no final e planeja o inicial. Muito bem. Informações adquiridas, né? A gente já conseguiu ter o modelo dentro do nosso software, a gente conseguiu transportar essas informações do meio físico para o meio virtual, e a hora que a gente começa a fazer o desenho, a gente começa a projetar essa barra. Primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer o link entre o Scambore, que é o transferente virtual, para ter o posicionamento do implante. Então, vejam aí, nesse caso, a gente tinha 5 implantes.
eu fiz a transferência desses 5 implantes individualmente, né? Posicionei um implante virtual no modelo e assim eu tenho todas as informações necessárias. Posição do implante, a saída de onde vai o parafuso. Eu tenho também aqui no vídeo de baixo, a gente consegue ver a montagem de dentes prévia que o paciente já tinha, para que a gente consiga posicionar melhor essa barra, a gente consiga fazer retenções individuais em cada um dos dentes, para que eu não tenha excesso, né, um volume muito grande da barra, consequentemente eu vou ter que diminuir mais o dente e as chances de soltar o meu dente de estoque são maiores. Então, a gente tem uma previsibilidade muito grande. Eu consigo iniciar e terminar o trabalho com 100% de certeza do que vai acontecer dentro do processo. Uma coisa interessante é que eu consigo, usando o Zantex, menos espaço. Eu consigo usar barras mais finas, um pouquinho mais altas, desgastar menos dente, e consequentemente vai ter uma adesão ali de todo esse processo maior, tem mais resina, eu desgasto menos dente, porque o Zantex ele tem uma cor muito favorável, né? Então ele não tem o cinza do metal, ele tem uma cor meio marfim, como se lembrasse uma dentina, mais ou menos. E a gente não tem que fazer a pacificação dele, é tudo muito mais simples, né? Então a gente também já começa a modificar um pouco o planejamento das barras, levando em consideração a cor do próprio material. Tá? Vamos lá. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é fazer a personalização manual virtual. Ou seja, a gente consegue no software planejar a barra em todo o seu posicionamento, ou seja, toda a posição tridimensional dessa barra. E eu não gosto, na verdade, de fazer as barras quadradinhas. Eu acho que a barra quadradinha, no formato que a gente está acostumado a ver, ela é uma barra muito simplória, muito básica. Eu acho que para o protocolo a gente tem que ter um certo cuidado na hora de fazer o planejamento dessa barra, para que ela esteja na posição correta, com a espessura certa. E aí, tendo isso, né, tendo todo esse planejamento, a gente consegue fazer formatos de barra melhores. Né? A gente consegue fazer ali na parte cervical do dente uma barra um pouquinho mais fina, ali próximo do sulco principal, na linha do sulco principal dos dentes, a gente faz uma barra um pouquinho mais espessa, levemente mais alta, para suportar mais carga. Então, a gente consegue brincar um pouco com o formato das barras, para que eu consiga ter espaço suficiente, para que eu consiga ter uma boa estética no final, né? E para que seja uma barra resistente o suficiente. Muito bem. Então, esse foi o caso que eu fiz com o Dr. Sérgio Jaime, olhando para ele agora eu tenho certeza. E a gente fez individualizações, né, de retenção para cada um dos dentes. Planejar isso é bem simples, eu diria. A gente colocar essas individualizações para cada um dos dentes é fácil, o difícil é depois acrilizar. Mas a gente consegue ter um resultado muito bom, muito satisfatório, e o Zantex com certeza aceitaria muito bem isso. Imagina que cada um desses pininhos com uma cor marfim, levemente a cor de areia, que é a cor do Zantex, a gente conseguiria ter essa cor dentro do dente, dentro do furinho que a gente faz no dente como retenção, o que não atrapalharia em nada a questão estética. Ele poderia ser fino, porque tem boa resistência. Então, assim, eu só vejo benefícios da gente usar esse material, não só pelo peso. O peso talvez seja um dos grandes também. A densidade dele é muito menor do que metal ou do que a zircônio. E para casos assim, tem barras volumosas, a gente ter menos peso, com certeza é um benefício muito bom para o paciente. Agora a gente vai entrar um pouquinho mais no meu mundo, né? A parte que eu gosto.
nem todos os laboratórios vão ter acesso de primeiro momento a esse tipo de ajuste, mas tenho certeza que ao longo do tempo os sistemas CAD/CAM vão começar a liberar um pouco mais isso, vão permitir com que as pessoas tenham mais liberdade de fazer estratégias de usinagem, de como fresar o material, que brocas utilizar, inclinação, talvez um pouquinho mais de tempo a gente vai conseguir mais liberdade. Como eu falei para vocês lá atrás, eu escolhi um sistema que me permitia isso. Então, eu escolhi um sistema que tem software CAM aberto, então eu consigo declarar diferentes eixos de inserção, diferentes tamanhos de broca, para que eu tenha o melhor resultado possível de fresagem no menor tempo possível, né? no tempo necessário para a gente usar aquilo. Uma coisa muito importante também, eu consigo não só modificar essas estratégias, como trocar ferramentas. Então, eu acho muito importante, por exemplo, ferramentas de topo reto. E alguns sistemas não têm. As ferramentas de topo reto vão garantir que o acoplamento do meu T-Base seja melhor. O acoplamento do meu stop de parafuso, para quem faz stop de parafuso direto em algum material, seja melhor. Tá? Só aproveitando também, o Zantex ele não tem indicação para fresar direto na cabeça do implante. Né? Por exemplo, um sistema cônico, um mini pilar, ele não pode ser fresado direto no mini pilar. Ele tem que ser fresado e depois passar por um processo de cimentação do T-Base, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Então, vamos pensar da seguinte forma. Primeiro vídeo do canto esquerdo superior, eu tenho o posicionamento da minha barra. Então, eu consigo ter o melhor posicionamento dentro do bloco, um melhor aproveitamento desse bloco, e depois eu consigo ter uma visualização da fresagem, que é o vídeo do meio. Então, com essa visualização, uma prévia, um preview do que a ferramenta vai fazer de desgaste no bloco. Então, eu consigo visualizar aonde a ferramenta entra, quanto de material ela está desgastando, se ela está desgastando mais ou menos do que eu solicitei no CAM. Eu consigo uma previsibilidade muito... Eu gosto muito da palavra previsibilidade, porque eu acho que realmente descreve o que o sistema CAD/CAM é. Tá? Então, previsibilidade, para mim, é a palavra que realmente define CAD/CAM. E no último vídeo da direita, eu tenho o que o sistema chama de Fast Simulation, ou simulação rápida. Ele vai me mostrar por cores o que ele fresou perfeitamente, é o verde. O vermelho é a situação em que ele fresou, mas deixou um acúmulo, um excesso de material. E azul, que não tem aqui nesse caso, mas o azul é quando ele gastou mais do que precisava por algum motivo. Né? Então, vamos lá. Na foto de baixo, a gente tem exatamente a réplica do que eu mostrei no vídeo anterior. É a barra fresada ali naquela região. Eu deixo um espaço de 3 milímetros entre a barra e a parede do material, seja ele qual for, para que tenha espaço e liberdade para que a ferramenta entre e incline. Né? E, por exemplo, nessa situação que a gente está vendo na foto de cima, eu estou entrando com uma ferramenta de topo reto na base do componente, para garantir que a minha adaptação seja perfeita no T-Base. E, bom, eu costumo dizer que a gente tem a tecnologia, eu tenho um investimento absurdo em cima disso, todos os laboratórios ou dentistas que têm um sistema fizeram um excelente investimento, mas é inevitável que a gente tenha que humanizar, a gente tem que ter uma tecnologia humanizada. Então, mesmo depois de sair da máquina, fresado, adaptação perfeita, a gente ainda tem que tirar do bloco, dar um acabamento, tirar excesso. Às vezes, uma região que você achou que deixou muito volumosa, você ainda consegue personalizar. E eu vou já vou deixar uma dica. Eu testei algumas brocas
né, para desgastar esse material na mão, e não pode ser uma broca velha, tá? Tem que ser uma broca nova, uma broca de zircônia vai muito bem, não sei se alguém já viu, mas é fácil de encontrar hoje no mercado. A broca de zircônia, ela desgasta muito bem o material, mas você vê que é duro, a broca sofre um pouquinho, mas foi o melhor desgaste que eu encontrei. Tá? É o que tem melhor resultado na minha realidade aqui. Agora eu vou fazer um comparativo rápido do porquê eu ganhei muito tempo, né, durante esse processo de troca de mentalidade entre um fluxo convencional por fundição e um fluxo de fresagem dos Zantecs. Por exemplo, eu fiz um tempo aproximado, tá? Vamos considerar que num fluxo convencional por fundição, eu teria entre pegar um modelo, colocar os componentes, fazer tudo em resina, depois uma camada de cera, provavelmente em torno de uns 50 minutos. Depois desses 50 minutos, eu teria o processo de inclusão. Tiro essa barra de resina, na maioria das vezes não em monobloco, então já tenho que seccionar ela, fundir em 2 anéis separados, né, botar todos os sprues, fazer todo o processo. Eu chutei aí provavelmente uns 35, 40 minutos mais ou menos. Depois que você faz a inclusão, uma peça grande como essa que a gente está vendo na tela, ela levaria aí por volta de 2 horas e meia no forno durante o processo completo. É deixar a temperatura ambiente, coloca no forno, eleva a temperatura no início a 5 graus por minuto, depois vai subindo, chega a 850, 900 graus e permanece. A gente teria mais ou menos uns 160 minutos. E depois do processo de fundição, mais uns 15 minutos para tirar a sprue, fazer o corte, tirar os excessos, dar o acabamento, passar uma broquinha em tudo e possivelmente verificar que quando coloca no modelo a gente tem uma distorção, seja ela por revestimento, excesso de temperatura na liga, diluição errada, vários fatores que podem acontecer. Então, depois de todo esse tempo, ainda corre o risco de eu ter que seccionar essa peça de novo e fazer um procedimento de soldagem, que no caso eu nem considerei aqui, tá? Então, a gente tem um total aí aproximado de 260 minutos no fluxo convencional por fundição. E agora o comparativo do lado direito, que seria usando um fluxo digital com os Zantecs, né? Na minha realidade, claro. Pode ser que os tempos mudem um pouquinho, mas na minha realidade é mais ou menos isso. Eu levaria em torno de 10 minutos para fazer o escaneamento, aproximadamente 20 minutos para planejar essa barra de forma virtual, como a gente viu no vídeo atrás um pouquinho. Então, eu personalizando uma barra como essa que está na tela, né? Com os implantes em posição, um espaço maior para os dentes na região entre o terço médio e o oclusal, ali por dentro da barra, os pinos individualizados para cada um dos dentes, mais ou menos uns 20 minutos. No CAM, eu disse que gastaria 10 minutos, porque eu tenho que importar os arquivos, colocar no software, ver a melhor posição no bloco, gerar os cálculos e tudo, 10 minutos. Nas minhas estratégias de usinagem, essa barra levou 90 minutos. Né? Então, ela levou um pouco mais de uma hora e meia aí, aproximadamente, mas são 90 minutos. Pós-fresagem, eu pego essa peça, corto ela do bloco, passo uma broca como vocês viram atrás, eu tenho um total aproximado de 137, 140 minutos entre escaneamento e peça fresada, e eu tenho no fluxo convencional entre enceramento e peça finalizada 260. Isso quer dizer possível 50% mais rápido quando eu faço por fluxo digital utilizando Zantecs. E aí, eu mesmo, depois que terminei essa conta, fiquei pensando, 50% mais rápido. Será que essa conta faz sentido? E mais de uma vez eu fiz e refiz, a gente fez várias barras e verificou que realmente a gente teve um ganho de quase 50% ou mais durante todo o processo. Então, a gente conseguiu produzir mais barras
num menor espaço de tempo. E não é só isso. Eu não só consigo ter a barra pronta e finalizada na minha mão para mandar para os dentistas, para finalizar ou para provar em boca, eu ainda tenho alguns outros benefícios que eu acho que são extraordinários. Tá? Primeiro deles, e terça-feira assisti o Aziz falando, né, há 2 dias atrás, e ele disse uma coisa que me chamou muito a atenção e eu resolvi colocar novamente, que é essa barra ela não passou por nenhum processo de aquecimento. Né? Ela não teve que ser liquefeita e depois injetada num material, né, que seria o processo de função. Ela não teve nenhum processo de alteração dimensional. O metal, quando você aquece, quando você está lá desgastando ele, se você pega uma broca velha e desgasta com muita força, você está aquecendo o metal, pode estar distorcendo ele. E uma barra como essa não passa por nenhum processo de alteração dimensional. Zero. Ele não aquece, porque ele não vai para o forno. Ele não sinteriza, ele não encolhe, porque ele não é uma zircônia, não precisa ficar 12 horas no forno, 9 horas no forno para fazer o processo completo de sinterização. Então, só aqui eu tenho um benefício que para mim não tem como eu não cogitar e não usar materiais como esse. Né? Uma outra coisa que eu acho muito boa, e a gente já fez alguns testes, e eu tenho certeza que o Estevão, nas próximas, não tenho certeza a data, mas nos próximos webinários que tiver, ele vai falar sobre isso, que é a questão da cimentação passiva. Né? A gente pode fazer a cimentação, a fresagem da peça, manda para o dentista, ele prova em boca, por algum motivo ele chega à conclusão de que em algum implante na transferência não ficou muito bom. Ele pode posicionar a barra na boca do paciente e fazer uma captura deste base, porque ele tem uma adesão entre o Zantex, o polímero, o T-base, usando o cimento de forma extraordinária. Eu não tenho, talvez, condição de explicar isso a fundo, não é a minha realidade, mas dos estudos que já me foi apresentado, eu não tenho dúvidas de que isso, com certeza, é sensacional. E a gente já fez alguns casos assim, e aí a gente não teve que refazer barra, não teve corte, não teve nada. Sempre a gente vai ter uma adaptação passiva, porque a cimentação é feita de forma passiva. Né? E outra coisa que é muito boa é que a cor é muito favorável. Não só para as barras de protocolo, mas, por exemplo, se você quer fazer cobertura de um núcleo metálico e depois fazer uma peça de silicato sobre ela, você vai ter uma excelente adaptação e colagem entre as duas estruturas e ainda por cima vai poder cimentar isso na boca do paciente. Então, assim, são possibilidades, não vou dizer infinitas, mas muitas. Né? Muito bem. Eu quero mostrar mais esse casinho para vocês. Foi um caso que eu fiz com um grande parceiro, vamos dizer assim, que a vida nos apresentou depois de muitos anos, mas que lá nos antepassados, 50 anos atrás, as famílias já tinham se cruzado e agora a gente está se cruzando de novo numa nova realidade totalmente voltada ao fluxo digital, que é o Dr. Francisco Todescan. Mais uma vez, aí, muito obrigado. Não sei se ele está assistindo, mas fica o meu agradecimento. E isso tudo graças ao Aziz. Então, Aziz, muito obrigado. Bom, vamos lá. Vamos mostrar esse caso. Eu tentei fazer um vínculo das informações entre a tomografia que ele me mandou, o planejamento que ele fez no software DTX, que é um planejamento de cirurgia guiada, com os escaneamentos que eu tinha e tentar vincular todas as informações. Então, a gente conseguiu fazer isso, conseguiu um resultado extraordinário nesse trabalho. Também, vocês vão perceber que o formato de barra que eu uso é sempre igual. Né? Eu gosto muito desse formato arredondado na parte lingual da barra, um degrauzinho na face vestibular para ficar o suporte daquele dente, do suporte de dentes individualizados. E assim eu garanto mais espaço para o meu dente distal.
né? Então, assim, é uma barra em que eu confio, ela tem força. Bom, terça-feira mesmo, 2 dias atrás, o Aziz comentou sobre os formatos de barra, as fibras que tem no material. E o segredo, na verdade, não é uma barra grossa imensa, né? O segredo é uma barra longilínea. É uma barra em Mi, por exemplo, uma barra comprida com 2 retenções, uma em cima e uma embaixo, que não dá para a gente fresar. Mas uma barra com um formato como esse, que eu utilizo bastante, ele tem formatos arredondados, ela é levemente achatada e bem alta, né? Quanto mais alta for a minha barra, mais resistência ela vai ter, consequentemente, menor a chance de quebra. Eu tenho aqui mais ou menos um vínculo das informações entre o 3D, ou seja, o meu software de planejamento, o meu modelo impresso e o resultado final. Então, aqui a gente tem o meu planejamento 3D. Isso é o modelo impresso, né, que a gente adquiriu todas as imagens usando um escaneamento intraoral nesse trabalho. E depois a barra fresada e adaptada no modelo, ainda levando em consideração o planejamento, né, aquele posicionamento de dentes inicial. Então, só mostra que o quão é previsível esse processo, quão previsível todo esse trabalho que a gente faz. Pessoal, eu não sei se tem alguma pergunta aí, se de repente vocês quiserem aproveitar um momento, vocês, por favor, só me chamem aqui, tá? Temos sim. Vamos aproveitar o momento. Nós temos Vamos aqui uma lá. pergunta. Tá Eu vou tirar minha tela aqui, Aziz, pode ser? Ótimo. Boa ideia. Então, vamos ver. Só que você tirou sua... Ah, tá aqui. Quem faz a pergunta é o Marco Martins. Tá. E ele diz o seguinte: quando nós escaneamos para enviar ao seu laboratório, por exemplo, você prefere que seja uma determinada marca de T-Base ou algum tipo de transferência digital, com transfer digital? Essa é a pergunta literal. Tá. Perfeito. Então, Marco Martinez, é isso? Isso. Beleza. Bom, Marco, o que eu prefiro normalmente é usar aquilo que eu já tenho na minha biblioteca. Então, vamos supor, se eu tenho, você é um dentista que está, não sei nem se é dentista, mas vou imaginar que sim, se ele está falando de transfer digital, deve ser. Então, vamos supor que você está atendendo o seu paciente e me ligasse antecipadamente falando: Paulo, eu tenho um trabalho e eu quero fazer escaneado, ou eu quero moldar esse paciente. O que você acha que é o melhor? Vou dizer, bom, eu tenho as bibliotecas digitais da empresa A, B e C. Se você consegue utilizar qualquer uma dessas bibliotecas, na minha visão é muito mais simples o processo, porque eu já tenho isso na minha biblioteca virtual. Vamos supor que você use aí uma biblioteca que eu não tenho, que eu não estou habituado a usar todos os dias. Eu vou ligar para a empresa que fabrica os seus implantes e vou falar: olha, eu estou com o dentista Marco, ele quer me fazer um fluxo digital e eu quero saber como é que eu faço para ter acesso às suas bibliotecas. E aí ele vai me disponibilizar, provavelmente, a biblioteca digital e eu vou conseguir trabalhar ele da melhor forma possível. Então, dizer que eu tenho preferência por alguma empresa, eu vou preferir as que eu já estou acostumado a trabalhar e confio, porque eu já estou, assim, já há bastante tempo utilizando. Então, eu sei que a fresagem dos T-Bases, elas são precisas, então eu não tenho que me preocupar de repente, um T-Base vir com uma dimensão errada, que isso não vai encaixar, porque o T-Base ele tem que ser uma peça extremamente precisa, tem que ser muito bem fresada para que a gente tenha a adaptação perfeita. Porque não adianta a gente ter todo esse investimento em tecnologia, comprar o T-Base de uma empresa Chinfrim, por exemplo, a empresa X, e ela fresa os T-Bases cada um com uma cinta diferente. Bom, a peça nunca vai adaptar e não está relacionado ao scanner, não está relacionado ao planejamento, não está relacionado ao material, né, os Antex no caso, mas está relacionado à falta de precisão na fresagem dos T-Bases. Muito bem. Tem agora uma pergunta minha.
aproveitando... Opa, ótimo. Não, é uma pergunta ou um comentário. Eu gostei muito de uma imagem que você colocou na trimagem de cada etapa do processo de fundição, Uhum. em comparação com o processo Cadicano nos Antex. Achei extremamente interessante. Isso é uma constatação que a gente tem feito com laboratórios de uma forma progressiva, mas mostrando que, apesar de alguma peculiaridade que um laboratório possa ter em relação ao outro, e pode haver uma variação, mas os números que você apresentou conferem com a maior parte do que nós vimos ouvindo. Sendo que eu fico feliz, porque eu vou dizer, Aziz, de verdade, me assustou quando eu fiz a conta. Porque eu não tinha posto todas as informações na hora de fazer essa conta de tempo. Aí quando eu fiz essa tabelinha, eu falei, caramba, é muito mais rápido, talvez muito mais preciso, um custo relativamente justo dentro dessa economia de tempo. Então, assim, fecha muito bem, né? Impacta. O que eventualmente pode se acrescentar a essa bela reflexão, a primeira delas é estabelecer também para as etapas de solda, que, como você bem pontuou, ainda que não tenha notado, elas são muito frequentes, né? Existe uma incidência que, na nossa tabulação que varia entre 60% e 70% dos casos de barras extensas que estão sujeitos à fundição, né? E aí você tem um timing adicional que também... Grande, porque é outra consulta, é um outro processo. Não. É isso que eu ia pontuar. Quer dizer, aí você desdobra o tempo adicional de laboratório ao imenso tempo de consulta, né? Uhum. E que acaba onerando de uma maneira ainda maior, não a produção do trabalho, vamos dizer assim, a nota fiscal do laboratório. Sim. Essa daí vai ser calculada pelo tempo de soldagem, o motoboy que vai e vem, X, né? Isso, exatamente. O dentista, então, ele sabe que aí, ele no mínimo acrescenta uma consulta, moldagem, material de moldagem, etc. E tal. Muito bem. Uma segunda coisa que também me parece interessante como um contraponto de comparação são os processos digitais com outros materiais usináveis em Cadicano, notadamente as cerâmicas, né, as zircônias, nas suas diferentes formulações. Nesse contexto, olhando a sua tabela, eu percebo que o tempo de planejamento de barra vai ser exatamente igual, senão parecido, o tempo de CAD também. Vai haver aí uma maior velocidade no tempo de usinagem, né, na medida em que as zircônias conseguem ser usinadas de forma mais veloz, né, são materiais mais... Sim. Então você aí ganha, entre aspas, algum ΔT, mas ao fim você acrescenta aquelas N horas de sinterização, né? Exato, perfeito. Trazendo ao contexto de comparação pesos e medidas bastante importantes, impactantes, né? Quando você lida com essa terceira coluna, você também vai enxergar uma variável muito grande nas diferenças de comparação. E bacana, porque eu ouvi isso de outros técnicos, mas eu ainda nunca tinha visto uma tabulação com esse naipe. Alguns laboratórios, então, só para me finalizar, alguns laboratórios chegaram até a produzir preço de tabela dos seus serviços, né? E aí entra o quê? Insumo, tempo, mão de obra, X, né? E nós percebemos que, sistematicamente, todos os laboratórios que já fizeram os primeiros casos estabeleceram tabela de preço, né, falando assim pragmaticamente, em todos eles. O serviço oferecido com os Antex atinge valores menores de mercado. Claro que por conta que o técnico sentou lá, fez a conta aqui, o administrador, alguém chegou nisso. Isso foi bacana ter visto você dar um formato tabulado para isso. E eu vou dizer assim, ó, eu tinha até... Acho que eu cheguei a ser super sincero com você no início, que eu falei, pô, eu não tenho tanta certeza assim. E eu não tenho vergonha de dizer que eu estava errado. Eu acho que depois que a gente começa a usar e começa a confiar mais no material, no processo, no fluxo, você assume até uma certa posição agressiva no mercado em relação a isso.
Então, assim, eu tive bastante problema com os primeiros dentistas que foram fazer esses trabalhos com os Zantecs, porque eles falam, não, mas isso não vai dar certo. Eu digo, pelo contrário, vai dar certo porque é esse o material. A gente não vai ter a dor de cabeça que tem com outros. Então, a gente muda um pouco, né? A gente tem que forçar um pouco. E eu vou falar isso, talvez, no meu último slide, eu vou falar exatamente sobre isso, e a gente mudar um pouquinho a mentalidade, né? Vou trazer a nossa realidade, por exemplo, talvez a gente tinha uma ideia de mundo que hoje mudou depois da pandemia, né? Sem sombra de dúvidas, a gente tem outras questões a considerar de vida, de trabalho, de aspirações, né? E acho que trazendo a prótese, a gente tinha uma ideia sobre barras metálicas, grossas, extensas, precisa de muito volume, a gente tem que desgastar muito dente. Tem muitos paradigmas sendo quebrados aí durante esse processo. E, sem sombra de dúvidas, hoje eu acredito, depois de usar, depois de ler, de ir atrás de informação, e uso quase que diariamente. As coisas fluem, funcionam, e eu quero que todo mundo tenha essa mesma percepção um dia. Podemos continuar então, amigo. Vamos lá. Aziz, muito obrigado pelo stop aí para a gente atender o nosso amigo Marco Martinez. Qualquer coisa, estou à disposição. Vou seguir aqui. Beleza. Deixa eu tirar aquela telinha cinza aqui. Muito bem. Então, vamos considerar, voltando um pouquinho, só recapitulando coisa rápida. A gente tem o modelo que foi gerado através de um escaneamento intraoral, foi impresso em 3D, foi feita a fresagem da barra usando o planejamento reverso, a gente tinha uma montagem de dentes, posicionou a barra nessa montagem virtualmente, fresou, está tudo finalizado. Bom, eu tenho que fazer a instalação passiva dos intermediários de titânio, dos famosos T-Base. E aí que até, voltando um pouquinho na pergunta, esses T-Bases eles têm que ser muito bem fresados. A gente tem que usar o T-Base de uma empresa que você realmente confie, não o mais barato, porque ele pode ser o sucesso ou o insucesso também. E se ele tiver diferença de altura, não vai encaixar, nunca vamos ter adaptação do processo. Apesar da gente poder fazer a instalação passiva. Eu costumo fazer o seguinte, uma dica aí para os laboratórios que estiverem assistindo, eu mando sempre a barra para provar primeiro. Sempre. Eu não gosto de fazer montagem de dentes, isso é a minha realidade, ok? Eu não gosto de mandar a barra para prova já com resina. Ou já, muito menos com resina, aliás, já com cera. Eu prefiro que faça a prova, porque ele tem visualização de tudo, tá tudo bonitinho. Então, o que eu faço? Eu boto uma gotinha de Super Bonder, ou de qualquer outra marca que vocês queiram, bem pequenininha, no T-Base e colo na barra. E aí fica como vocês estão vendo na tela aqui. E eu mando para o dentista para ele provar. Se tiver qualquer desadaptação, hoje, graças a Deus, é muito raro. Às vezes falou de 60%, 70%, aqui no laboratório eu chutaria nem 10%. A gente conseguiu aí um fluxo muito bom, os dentistas estão mais atenciosos na hora de transportar com moldagem convencional os transfers, então a gente conseguiu assim um resultado bem legal. Então eu mando para ele provar. O dentista provou, tá tudo certinho, a adaptação ficou perfeita, ele me devolvendo essa barra, eu faço a cimentação de cada um dos T-Bases usando cimento, né? E aí eu faço tudo isso no modelo, com mais calma, para não sobrar cimento na boca do paciente, depois a gente vai ter algum problema. Então eu prefiro fazer essa cimentação passiva no modelo. Vamos supor que tenha dado errado, qualquer problema aconteceu, uma divergênciazinha, o dentista pode fazer a captura desse T-Base direto na barra. E aí me manda isso,
Ele pode fazer a própria captura com cimento, então ele já vai ter ali tudo preso, tudo preparado. Me manda, eu faço a cimentação do restante e sigo o processo do protocolo, né, convencional de montagem de dentes, prova e acrilização. Então, isso é um outro ponto que eu acho que é muito considerável do processo todo. Então, o que a gente tem na tela agora é esse mesmo projeto que a gente fez, né, que eu mostrei agora, e agora eu tenho o mesmo modelo, só que impresso. Então, o que a gente faz? Pega o modelo virtual, faço o link dos implantes, faço a impressão do modelo e tenho o mesmo resultado impresso que tem na boca do paciente e do que tem no meu software. Tá? A gente usa aqui, quando eu faço por fluxo digital, a gente costuma imprimir uma gengivinha separada. Então, se vocês olharem aqui na foto de cima, a gente tem o modelo, os análogos em posição e a gengiva. No modelo da esquerda embaixo, eu tenho o modelo, análogos em posição, sem gengiva. Foto do meio, a gengiva impressa sozinha. E na foto da direita, o modelo impresso, análogos e a gengiva em posição, ainda sem cortar os suportes de impressão. Por que eu gosto de fazer isso? Porque eu consigo checar mais fácil a adaptação da minha barra, né? Eu ainda sou um pouco reticente em fazer protocolo por fluxo digital. Eu acho que é muito difícil para um scanner intraoral adquirir todas essas imagens. Eu já tive algumas, se não várias, tristezas de ir até o consultório e não conseguir fazer o escaneamento, porque é muito tecido se mexendo, o scanner se perde. Então, eu ainda fico um pouco com medo de fazer muito fluxo digital com barra, mas está aí um dos casos que acabou dando certo. Então, olha lá, a gente tem modelo impresso barra em posição, né? A gente tem modelo análogo, e se vocês olharem, embaixo, em cima do análogo, tem uma cintinha bem pequenininha amarela. Essa cintinha amarela é o T-Base, é o acoplamento entre a barra e o análogo, ou seja, vai ser o acoplamento entre a prótese e o implante do paciente. Uma pergunta que provavelmente deve estar aí na cabeça de alguém, e eu gosto muito de falar quando eu converso com os dentistas de usar materiais como os Antex, é que eles não foram pensados para ter estruturas ultra finas, por exemplo, para suportar o stop do parafuso, né? A gente, até se eu estiver me equivocando, às vezes você me corrige, mas é uma estrutura o stop do parafuso, ele tem praticamente 0,2, 0,3 de espessura, e ele recebe um torque da cabeça do parafuso de 20 newtons, 15 newtons no pilar. Se for um hexágono externo, 32 newtons. Então, assim, é muita carga sobre uma estrutura muito fina. Então, as chances de insucesso são grandes. Então, é interessante, e eu diria que quase que obrigatório, usar para prótese sobre implante o T-Base, porque aí o acoplamento entre barra, né, entre prótese e implante é feito de titânio do implante com o titânio do T-Base. E o parafuso vai rosquear e dar o stop no titânio. Ou seja, segurança total para os implantes, segurança total para o paciente a longo prazo, segurança para todo mundo. Tá? Perfeito, Paulo, perfeito. A junção, não só no momento de torque, ela vai otimizar o controle de torque que está programado, né, para o parafuso, mas na função, durante os anos que isso funcionar, cada material desse tem um módulo específico de propriedades mecânicas, de elasticidade, tensão, e não há como comparar metal com o mesmo metal, no caso, né, dos componentes, com o metal versus alguma outra estrutura. Seja, por exemplo, a zircônia, né,
que é um A zircônia vai fazer um estrago, na verdade, né? muito dura e ela tende a fraturar, a criar microtrincas, porque ela é muito mais dura, né? Uhum. E o Zantex é mais macio, mas ao mesmo tempo ele não vai permitir que o parafuso tenha o auge do seu desempenho. Ou seja, Exato. cabeça de parafuso, mais ombro do T-base e mais base do componente protético, que é onde você tem a função mais eficaz. É isso aí. Perfeito, ótimo. Então, fico contente de estar bem alinhado. Eu acho que é importante. Eu também sou super contra. Vamos comparar aí os Zantex, por exemplo. A gente já não fresa direto na cabeça do implante, né? Ou direto sobre mini pilar. Se eu fosse fazer um caso de zircônia, que não seria esse, mas um caso de zircônia, eu também não faço direto na cabeça do implante. Por quê? Justamente porque ele é um material muito duro. Se tiver uma micromovimentação, ele pode acabar com a minha cabeça do implante. Ele pode quebrar ali o stop do parafuso, porque é muita carga e ainda tem uma carga girando, né, em cima do stop do parafuso. Se tiver uma sobrecarga em algum outro lugar, a chance de fratura é imensa. Então, quase que é obrigatório. Quase não. Vamos considerar obrigatório a utilização do T-Base. E aí tanto faz a marca, tanto faz o T-Base, se você vai usar ele para hexágono interno, externo, cone Morse, mini pilar, não importa. Sempre utilize o T-Base, porque aí é certeza que você não vai ter problema a longo prazo. E lá atrás, na verdade, eu já estou até encerrando, Aziz. Eu sou mais direto, né? E é estranho porque o novo normal, que é o webinários, não tem interação, né? É engraçado falar com a tela do computador sem saber como está a outra pessoa. E aí, quando você está interagindo, você tem pessoas na sua frente, que era o que a gente tinha planejado lá atrás, né? Antes dessa pandemia. Você bola uma situação um pouco menor, porque você vai se empolgando, vai falando, tem aquelas perguntas. Então, sem ter essa interação toda, eu acho que a gente se perde um pouquinho, mas não vai não vai faltar oportunidade para que a gente tenha isso pessoalmente, né, com essas pessoas que estão nos assistindo e para as futuras, né? Mas o que eu queria dizer é o seguinte, trazendo um pouquinho do que a gente conversou ali atrás, às vezes, né, uns minutos atrás, falando do mito da caverna de Platão. Por que eu trouxe isso, né? Aquelas pessoas que ficavam acorrentadas vendo somente sombras, né? E achando que aquilo era a realidade delas. Porque é mais ou menos o que eu encontrei de dificuldade quando eu comecei a falar para os meus dentistas, para os meus parceiros, sobre os Zantex. Eu sinto e senti, né, que os meus dentistas eram aquelas pessoas presas dentro da caverna, olhando para as sombras. Aquilo era a realidade dele. A realidade dele é acreditar que o metal é o melhor material possível para fazer uma barra de protocolo. E eu acho que cabe a mim, e cabe a você, Aziz, e todo mundo que está assistindo, mudar a mentalidade dessas pessoas, né? A gente tem que mostrar para elas que, na verdade, o mundo é outro, são outros horizontes que a gente tem, são outras possibilidades, alternativas, outras condições que a gente pode oferecer para o paciente que são até muito melhores do que as que eles estão acostumados, né? Então, eu falei um pouquinho do mito da caverna, porque é isso, as pessoas estão presas na realidade, estão presas no falta de conhecimento, na falta de atualização, e aí elas vão ficar presas lá. E a gente tem que tirar elas de lá, tem que trazê-las para o mundo e mostrar para elas que o horizonte é bem diferente. Então, eu queria deixar não é um recado, mas eu queria falar que realmente não é fácil mudar a rotina, né? Eu mesmo deixei claro que eu fui um pouco reticente no início de mudar, porque eu também estava preso lá na caverna. Depois vi o horizonte diferente, eu vi a luz e vi que era muito diferente daquilo que eu fazia, eu podia oferecer algo melhor. Então, não é fácil mudar a rotina, não é fácil mudar as nossas crenças, né? Eu acho que essa é a nossa dificuldade. A gente acredita que o metal é o melhor material para fazer uma barra de protocolo, e hoje a gente já tem comprovações, e toda a equipe que está por trás dos Zantex
vai mostrar e vai falar nos outros webinários. Essas crenças antigas já foram em vão, né? A gente já tem coisa muito mais nova e melhor. E não é fácil ser inovador, né? O que a gente está fazendo aqui, esse projeto todo que está acontecendo, isso que vocês estão criando, um polímero reforçado, com a fibra na posição correta, tudo isso, é ser inovador. E ser inovador não é fácil, né? É como ser empreendedor, não é fácil. A gente sofre todo dia batendo a cabeça, querendo ser melhor. Então, primeira coisa que eu diria, acredite na mudança e explore. Então, foi o que eu fiz. Eu mergulhei de cabeça nos Antex, mergulhei de cabeça no que a gente estava fazendo e hoje eu confio e faço, uso, né? E não tenho medo. Acredite que o futuro é agora, né? É hoje, é o já. Não acha que amanhã vai ter um material melhor, porque o amanhã é agora, já foi. A gente sempre achou que CAD/CAM era o futuro. CAD/CAM é uma realidade. Eu vivo graças ao CAD/CAM. Meu laboratório é com foco no CAD/CAM. E eu sempre achei que isso era uma coisa muito à frente. Pelo contrário, isso é hoje, né? Eu tenho CAD/CAM aqui na minha esquina, dentro do meu estabelecimento, podendo oferecer isso para todo mundo. E acredite nos seus sonhos e na sua verdade. Então, eu acredito no que eu faço, eu acredito no que eu ofereço, assim como eu tenho certeza que você, Aziz, e toda a equipe acredita no material, acredita no desenvolvimento, e estão fazendo aquilo que poucas empresas fazem. Vocês estão fazendo estudos e estão provando e comprovando a superioridade do material. E poucas pessoas fazem isso. Então, fica a dica, acredite nos sonhos e na sua verdade. Então, saia da caverna e explore um mundo de possibilidades. Eu acho que esse é o recado que eu queria dar, né? Para a gente realmente abrir os horizontes, entender que é um material novo, é um material de excelente qualidade e que só vejo nos trazendo benefícios, né? Então, a gente pode diminuir o tempo, diminuir o custo, assentamento passivo, a gente tem N milhões de coisas envolvidas em cima do material para que a gente possa ter um resultado de excelência, né? Então, eu queria realmente agradecer, tirei aqui a tela, Ziz, mas eu queria agradecer aí mais uma vez pela oportunidade, deixar o espaço livre se alguém quiser falar alguma coisa. Acho que eu fui mais ou menos dentro do tempo esperado aí, não deixei, não me estendi, mas eu acho que é isso. Eu quis fazer essa coisa do mito da caverna porque eu acho que é essa a realidade em que a gente vive, né? A gente precisa abrir um pouco mais a mente e entender que o mundo é muito maior. A gente não pode ser um cavalinho ali fechado no nosso mundinho, naquela bolha. A gente tem que ser maior do que isso. Para a gente ser maior, tem que se aventurar, não tem jeito, tem que ser inovador como vocês estão sendo aí, de trazer o material, desenvolver e ter um investimento altíssimo para ter o melhor material possível. Então, acho que esse é o caminho mesmo. Bacana, bacana, muito bom. Em relação às suas considerações finais, esse contexto dessa história, né, do mito da caverna, ele teve um neologismo a partir desse mito, que é o que se fala hoje, pensar fora da caixinha ou da caixa. Exatamente, né? é isso. Nada mais a caixa era a caverna, né? Exatamente. E as pessoas pensavam dentro da caverna e hoje elas passam a tentar pensar fora da caverna, fora da caixa. Perfeito. Então, é a mesma ideia com uma linguagem diferente. Eu sempre trabalhei com isso, né? Mesmo diante dos desafios e dificuldades, esse sempre foi a boa parte da minha e da dedicação da nossa empresa em si. Uhum. E é interessante, porque você tem 3 etapas quando você apresenta uma coisa que sai da rotina, né? Ainda mais para dentistas que são conservadores e laboratórios de prótese. Não sei se é vale para os dois lados, é equivalente, vale para os dois lados. Exato, ambos são. Aí você percebe o seguinte, num primeiro momento, o conceito, quando está bem sedimentado, é interessante, Paulo, porque ele atrai pessoas que costumam pensar fora da caverna. Então, eu posso assegurar, as primeiras etapas são relativamente prazerosas e fáceis, porque reúne pessoas assim. Você é uma pessoa assim,
eu não vou nem falar por causa dos Zantex, quando você iniciou no fluxo digital. O fluxo digital se apresentou da mesma maneira, né? Para muitas pessoas aquilo era uma coisa bastante e você saiu da frente. E eu tenho certeza que boa parte de quem está nos acompanhando, né? Nós temos aqui 40 e poucas pessoas, são mais ou menos assim, até de se sentar na frente e ouvir, né? Então, é uma etapa que é relativamente mais fácil, porque tem interlocutores que pensam com esse conceito. A segunda etapa é mais difícil, porque ela implica, e é claro, é o nosso objetivo, transpor barreiras. E aí você começa a ver aquelas pessoas muito mais reticentes, que ainda estão na caverna. Não estão pensando fora da caixinha. Estão na caverna e na pedra lascada, né? Isso. E isso acontece, né? E aí o terceiro momento é você ver a migração disso, que é gradativa e vai acontecendo, né? E é o que a gente estima que vai acontecer também nesse contexto. Entretanto, a comparação específica do metal em particular, ela começa a se facilitar quando você, antes de propor a mudança, você levanta os estigmas que já existem nos metais e nas fundições. E eles são absolutamente indiscutíveis, né? Até o cara que curte metal, gosta de metal, gosta do maçarico e tal, ele conhece e lista as desvantagens, né? Que é as alterações dimensionais, é a massa, é o peso, sim, com certeza, a cor. Então, são 4 ou 5 aspectos em que se facilita para o sujeito que está vendo da caverna olhar com um pouco mais de luz. É só uma questão de trimar isso daí e boa parte da nossa dedicação vai nessa direção, né? Bom, ao encerrar, eu tenho aqui quase todos os participantes, vários aqui, muitos deles, parabenizando a sua apresentação. Tá? Boa, muito obrigado. Que foi muito bem aclarado, as anotações, tem o Cláudio, tem o Marco, tem o Gustavo, tem a Maria Zelina. Esse pessoal que eu identifico aqui, eu estou identificando opiniões semelhantes à minha, que assisti com muita alegria à tua apresentação. Vou me permitir dizer para esse grupo que esses conteúdos que nós estamos produzindo aqui, eles serão disponibilizados também através de streaming em outro momento, para quem quiser reassistir, quiser abordar algum outro detalhe. E junto a isso, nós estamos passando posteriormente os contatos pessoais, né, que nos são fornecidos pelos apresentadores, para que eventualmente se estabeleça uma continuidade de perguntas, respostas e outras interações que venham a ser feitas no futuro. Com certeza, eu me coloco, Aziz, super à disposição. Eu acho que essas pessoas que estão aí ou que vão me procurar curto, médio prazo aí, são as pessoas que querem pensar fora da caixinha, né? Que querem ter acesso ao material que a gente considera melhor, né? E que também podem ter essa certeza ao longo do tempo. E até eu vou fazer um parênteses rápido, Aziz. A gente está fazendo alguns estudos juntos também, né? Em paralelo aí a tudo que está acontecendo. Então, a gente está aí com os estudos dos pinos intrarradiculares, né? Para fazer núcleo. Eu já fiz algumas, eu fiz poucas, mas eu já fiz algumas estruturas, por exemplo, quando tem pôntico, você vai fazer 2 aletinhas com pôntico. Eu fiz uma infraestrutura com Zantex, porque eu confio mais do que na própria resina fotopolimerizável, e depois revesti ela com resina. Porque aí a gente faz aquele apoio, né, nos preparos, com o Zantex, um núcleo de Zantex no meio, e só estratifico, né, só aplico resina foto em volta e no término ali que a gente faz na caixa dos preparos. E ficou muito bom. E o pior, eu sei que esse paciente não vai trocar isso nunca. Isso é uma variável. Isso é uma coisa a se considerar, porque é um trabalho mais do que justo, né? A gente está entregando qualidade com um preço legal, né? Que a gente consegue fazer com que o paciente final tenha acesso de forma boa e extremamente estável, um produto que a gente sabe que não vai quebrar, mais resistente do que a cerâmica para esse tipo de situação. Então, a gente sabe que a cimentação vai ser boa. Não sei, tranquilidade, sabe? Acho que esse é o caminho.
É isso aí. E os pinos, eu tenho comentado bastante sobre isso. Eu tenho alguns dentistas que ainda fazem os núcleos. Conversei, inclusive o Cláudio Bom Tempo foi um que eu falei esses dias. A gente comentou sobre isso. E assim, eu quero fazer mais, eu quero estar mais presente em cima disso, porque eu acredito, né? E a gente vai ter uma dentina muito mais favorável do que um núcleo metálico, por exemplo. Bacana. Então, acho que o caminho é esse mesmo. Bom, então, agradecer a presença de cada um dos senhores que fez parte desse nosso painel, nessa nova linguagem, nesses novos tempos. Agradecer em particular ao bonito trabalho do Paulo, a dedicação, a gentileza, essa doçura dele, como pessoalmente ele é exatamente isso que ele conseguiu transmitir, uma pessoa leve, objetiva, doce, e muito obrigado pela tua cooperação no nosso projeto. E, enfim, como nós já conversamos, nós estaremos reeditando subcapítulos disso na medida que o tempo for passando. Paulo, muito obrigado, colegas, muito obrigado, e aqui nós vamos encerrando mais essa nossa atividade, convidando os senhores para a semana que vem, na terça-feira, nas 15 horas, a gente ouviu o nosso querido Fábio Costa, que vai também falar outro fera do digital também. Que vai estar complementando a abordagem sobre uma outra ótica, e para finalmente na quinta-feira a gente ter o Estevam, e depois na outra semana o Thierry Giorno para participação internacional, fechando com chave de ouro esse primeiro ciclo nosso, tá bom? Um abraço a todos, uma ótima tarde e até breve. Obrigado, Aziz. Grande abraço.